no chat se o som tá bom, se eu posso dar sequência. Sim? Então vamos lá. Quem chegou merece ouvir. Muito bem. Hoje o nosso tema é autoconhecimento. E autoconhecimento, muitas pessoas acreditam, pensam que sabe o que significa autoconhecimento. Às vezes pensam que se conhece. Mas o que é muito comum acontecer, principalmente quando eu estou diante dos meus atendimentos, nas mentorias, é que quando você faz essa pergunta, você se conhece? Geralmente a pessoa, ela para, ela pensa, ela analisa. E se você tem essa reação quando a pergunta é feita para você, se você se conhece, isso já é um indício de que você não se conhece. Porque quando você se conhece, a resposta ela está pronta nos seus lábios, ela está pronta no seu olhar, ela está pronta no seu corpo. Então toda a sua comunicação responde que sim, que você se conhece. Então autoconhecimento ele é importante para todo o nosso processo da nossa vida. Seria essa a pergunta mais importante da nossa vida. Você se conhece? Então é muito comum, quando você fazer essa pergunta, as pessoas engasgarem para te responder ou ficar ali pensando, analisando, parando para ter certeza. Se você pensou, analisou, já tem uma dúvida. Tem questões em você que você ainda não se conhece. Então é muito bom quando nós temos esse autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele vem de perguntas simples que nós podemos fazer para nós mesmos e ter a certeza se nós nos conhecemos. Ele é um processo que vai ao longo de toda a nossa história. Ou seja, autoconhecimento, ele não tem um fim. Então eu não posso dizer, olha, eu fiz um curso de autoconhecimento e eu me autoconheço. Não é bem assim que funciona. Por mais que você acredite que você já está pronto, que você se conhece, é um processo a ser construído dia a dia. Todos os dias você está construindo o seu autoconhecimento. E esse processo vai com você até o fim da sua vida. Ele não termina enquanto você não termina a sua história. Então, todos os dias é dia de refletir se você se conhece. O autoconhecimento, ele nos ajuda também a lidar bem com o nosso próximo. Porque quando nós falamos de autoconhecimento, nós estamos falando de inteligência emocional. E quando nós temos inteligência emocional, nós lidamos bem com o nosso próximo. Mas aquelas pessoas que elas têm dificuldade de se relacionar com o outro, já é um indício de que ela tem dificuldade de se conhecer. Porque quando ela não se conhece, ela tem dificuldade também de conhecer o outro. Então, quanto menos você se conhece, menos você utiliza o seu potencial e menos produtivo você se torna. Então, tem a ver com a sua produtividade. Quando você se conhece, até a sua produtividade ela aumenta, o seu potencial ele aumenta e mais cada dia. Então, o autoconhecimento ele inicia com um posicionamento. Você se posiciona, aí você tem um papel diante da sociedade, você tem um papel no reino de Deus e você caminha segundo esse autoconhecimento. Eu acho muito importante você fazer perguntas para se autoconhecer. Só que quando você vai fazer essas perguntas, tem um segredo muito importante. Qual é esse segredo? Nunca use a palavra porquê. Quando você faz essa pergunta, por quê, por exemplo, por que eu sou feliz? O que acontece? Acontece um mecanismo aqui no nosso cérebro que ele está pronto para dar uma justificativa. Então, quando você se pergunta por que eu estou feliz, usando o porquê primeiro, já é um indício de que
você vai trazer uma justificativa. E nesse momento de autoconhecimento, o que menos você precisa é de uma justificativa. Nós temos um processo que acontece conosco em nossa mente, que 95% das nossas ações, elas vêm do nosso inconsciente. E apenas 1% daquilo que a gente produz no dia a dia vem do nosso consciente. Então, hoje eu até fiz uma postagem, né, no Insta, sobre essa frase: quando você não tem o autoconhecimento, até o seu livre-arbítrio está em jogo. Por que o seu livre-arbítrio está em jogo? Essa fase do autoconhecimento, ela é um processo que acontece com você desde a infância. E muito dos seus resultados, muito daquilo que você produz hoje, é resultado daquilo que aconteceu na sua infância e que está armazenado na sua memória, nesses 95% do seu inconsciente. E quando você começa a trazer o autoconhecimento, você começa a trazer para a sua consciência todas essas questões que estão aí nesse subconsciente e nesse inconsciente. As memórias da infância, as memórias do seu passado. E geralmente nós vivemos um ciclo que ele funciona assim: você tem um pensamento, esse pensamento ele começa a te gerar um sentimento, ou seja, você pensou, a partir desse pensamento você começa a sentir, vai sentindo, esse sentimento te leva a uma ação, essa ação ela vai e te leva a um resultado, e esse resultado é o X da questão. A maior parte dos nossos resultados hoje vem de pensamentos que foram armazenados na nossa memória, que gerou uma trilha neuronal desde a nossa infância. Muitas vezes é muito comum acontecer, principalmente com pais, né, que eles acabam repetindo os mesmos erros que os seus pais tiveram ou cometeram com você. De maneira inconsciente, você reproduz aquilo que você viveu. Então, tudo que você vive hoje, tudo que você tem contato de comunicação hoje, ela forma a sua memória. E quando você forma a sua memória, ela está gravada ali no seu inconsciente. E muitas vezes esse resultado que você está vivendo hoje vem daí do seu inconsciente. E você não sabe explicar. Por isso que o autoconhecimento ele te leva a essa conduta de conhecer exatamente quem você é. Esse conhecimento, eles são conhecimentos básicos. Por exemplo, você sabe quais são as suas emoções básicas? Você tem uma gestão das suas emoções? Você conseguiria me listar, por exemplo, quais são as suas emoções básicas hoje? Você saberia identificar quando elas acontecem? Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito nervosa. E eu observo que sempre que alguma pessoa não me olha nos olhos, eu fico nervosa. Isso já é uma forma de autoconhecimento. Mas muitas pessoas, elas ficam nervosas e elas não sabem, elas não identificam de onde vem, o que provoca esse nervosismo. E uma outra pergunta que você poderia estar fazendo quando você é tomado por esse sentimento, ou seja, por essa emoção, porque a sua emoção, ou seja, o seu sentimento vai gerar uma ação, certo? Então, todo sentimento seu vai ser convertido em uma ação. Por isso que aquela regra milenar, né, dos antigos que sabem muito bem o que falam e o que fazem, né? Eles diziam assim: conte até 10 que passa. Nós temos hoje, com as novas descobertas da ciência, nós temos uma parte no nosso cérebro que chama amígdala cerebral. E dentro de 6 segundos, quando você está, por exemplo, nervoso ou com essas emoções aí, né, dando sinais, você pode contar até 6 segundos, ou seja, quase o até 10. Em até 6 segundos você consegue reverter essa atitude desse nervosismo,
Por exemplo, eu fico nervosa com a minha filha e quando eu vejo, eu já falei, eu já gritei, depois eu me arrependo, eu não queria ter feito isso. Você pode usar esse mecanismo de conte até 6. Você vai respirar até 6 e isso vai passar. Porque é dentro desse processo que há um sequestro da amígdala cerebral. E esse sequestro da amígdala cerebral te faz com que você atinja este comportamento. Então, quando você está fazendo essas perguntas, você também tem que fazer a seguinte pergunta: quais são os efeitos negativos que essa emoção ela pode me trazer? Porque quando você se autoconhece, você já sabe. Olha, quando eu fico nervoso, eu faço isso, isso e isso. Você já tem uma explicação, você já sabe dizer, né? Quais são os efeitos negativos que você tem diante disso, tanto para si quanto para os outros. Então, esse é um indício de que você já está se autoconhecendo ou que você ainda não se conhece. Você pode fazer essas 3 perguntas. Hoje, 90% das pessoas que são mais valorizadas, que ganham mais, que apresentam mais competências comportamentais, são pessoas que têm uma boa gestão do seu comportamento. O que eu quero dizer com gestão emocional? Quando eu digo gestão emocional, eu estou falando de ter um controle sobre aquilo que eu sinto, administrar aquilo que eu sinto. Então, quando eu consigo administrar as minhas emoções, eu tenho uma gestão emocional. Muitas pessoas sabem identificar. Não, eu sei identificar quando eu estou nervosa, eu sei identificar quando eu estou ansiosa, eu sei identificar. Sabe identificar, mas ainda permite que isso tenha acesso aos seus resultados. O importante não é saber identificar. As 3 perguntas que você me fez aí, no início, eu sei te responder. Quais são as minhas emoções básicas? Eu sei, eu sou ansiosa, eu sou nervosa, eu sou agitada, ou eu sou muito calma, eu queria ser mais ágil. Então, eu sei responder, né? Quando elas acontecem? Não, eu sei identificar quando elas acontecem. Elas acontecem quando eu sou pressionada, aí eu fico mais paralisada ainda. Exemplos. Mas se isso não tem um resultado efetivo, não adianta eu saber, não adianta eu ter esse autoconhecimento se isso não está influenciando nos meus resultados. O que eu estou conseguindo fazer com esse autoconhecimento? Eu estou conseguindo gerir as minhas emoções? Então essa é uma pergunta interessante, né? Como eu estava dizendo, essas pessoas que fazem parte desse 90%, né, das pessoas que são mais valorizadas, dessas pessoas que crescem mais na carreira, que são melhores e que têm mais resultados, né? Essas pessoas, elas são pessoas que não estão trabalhadas somente, não ficaram retidas somente no QI. Uma das propostas da Conser é trabalhar o equilíbrio entre QI, QE e QS. O que vem a ser esse QI? QI é o quociente intelectual, que é aquele que por eras foi medido e que a escola dá total atenção para esse quociente, que é o quociente emocional, intelectual, onde você mede ali a sua inteligência, a sua capacidade, o seu conhecimento. Porém, esse QI, ele não é o suficiente. Nós precisamos compreender qual é a porcentagem de cada um desses quocientes. O QI, ele ocupa 20% dos nossos resultados. Já o nosso QS, ele ocupa 80%, que é o nosso quociente emocional, ele ocupa 80% dos nossos resultados. E o nosso QS, ele é o nosso completo, ele seria o nosso 100%. Então, o que nos faz ficar completo seria o nosso quociente emocional. Hoje, a faculdade de Harvard, ela já tem na sua grade curricular o QS, que é o quociente espiritual. Ela já reconhece a importância dele e as aquisições que ele pode trazer para a vida humana. Então, é muito interessante esses conceitos, né? A escola, ela precisa repensar a forma educativa que ela realiza hoje. Vieram muitos movimentos para a educação, muitas
novidades para a educação, mas infelizmente a educação ela ainda não mudou, né, essa perspectiva, porque ainda a maior parte da escola ela é voltada para o QI da criança, para o seu quociente intelectual, e pouco se trabalha o seu QE e o seu QS. Inclusive, a maior parte, né, das escolas hoje, elas voltam esse conhecimento para os pais. Não, aqui a escola mesmo só trabalha o QI, né? QE, QS é dos pais. Mas a escola ela precisa estar completa, porque a escola ela é o lugar de luz. Aonde falta o conhecimento, a escola é a luz do conhecimento. Aonde falta o conhecimento, quem vai levar esse conhecimento é a escola. E se a escola não estiver preparada e não estiver organizada para levar esse conhecimento, quem vai levar? Nós temos hoje pessoas que se formam técnicos maravilhosos, ou seja, termina a sua faculdade, a sua graduação, a sua pós-graduação e saem excelentes profissionais. Porém, acaba perdendo os seus empregos, os seus casamentos, os seus relacionamentos, as suas amizades, porque não sabe gerir as suas emoções. Então, as nossas emoções, elas são essenciais, totalmente essenciais para o nosso dia a dia, elas são essenciais para o nosso, tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que fazem parte do nosso ser está relacionado com as nossas emoções. Quando nós conhecemos as nossas emoções, quando nós sabemos gerir bem as nossas emoções, nós temos um bom resultado. E uma outra questão muito importante é quando nós desenvolvemos essas competências comportamentais. Como que nós podemos desenvolver essas competências comportamentais? Através da inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, ela é um conjunto. Ela não é só gestão das emoções. A inteligência emocional, ela é gestão das emoções, ela é autoconhecimento, ela é o controle desse funcionamento. Lembra que eu disse lá no início da live, mas no início, que não adianta eu saber as respostas para essas minhas perguntas básicas. Ou seja, quais são as suas emoções básicas? Eu sei quais são as minhas emoções básicas. Quando elas acontecem? Eu sei quando elas acontecem, mas eu não sei, eu não tenho um resultado esperado. Eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Então, seria o controle desse funcionamento. Não adianta eu ter autoconhecimento, não adianta eu gerir as minhas emoções se eu não tenho um controle desse funcionamento. E ainda mais, se eu não sei canalizar isso para atingir os meus objetivos. Ou seja, eu preciso me autoconhecer para que eu possa canalizar isso para os meus objetivos e que eu possa atingir os meus objetivos. Então, quando nós conquistamos essa gestão emocional, nós conseguimos então o esperado, o sonhado desenvolvimento comportamental e competência comportamental. Ou seja, por que nós perdemos coisas hoje? Pelo nosso comportamento. A forma com que nós comportamos hoje faz com que nós tenhamos percas. Então, esse comportamento, ele vem de onde? Daquela regrinha básica que foi dada. Eu penso, o meu pensamento, ele transforma em um sentimento. Eu pensei, eu senti. Senti, eu tive uma ação e a minha ação gerou um resultado. Quando o meu pensamento, ele está envolvendo, agora vamos aqui detalhar um pouco essa questão da importância do QE, do QS, do QI. Se eu tenho um conhecimento intelectual, eu já sou espertinho. Eu sei que eu tenho que ter bons pensamentos para que eu possa conquistar bons resultados, certo? Porque eu sou inteligente. Eu tive um bom desenvolvimento do meu QI. Mas o que acontece? O meu QS, ele está descoberto. O que seria esse meu QS descoberto? O que eu estou ouvindo? O que eu estou lendo? Qual é a comunicação
comunicação que eu estou recebendo, ela é uma comunicação positiva? Porque a comunicação que eu recebo, ela vai formar as minhas memórias, que vai fazer a minha forma de pensar, que vai fazer a minha forma de sentir, consequentemente de agir e consequentemente gerar os meus resultados. Será que eu estou preenchido? E quando eu falo do QS, né, que são as emoções, eu estou identificando as minhas emoções? Eu sei que eu fico nervosa? Ou eu nem estou vendo que eu fico nervosa? Outras pessoas que me falaram isso. Será que outras pessoas estão dizendo: nossa, mas você perdeu o seu controle. Nossa, mas você viu que você foi grossa com o fulano de tal? Será que você está se conhecendo? Você sabe quando você não está no seu devido lugar? Ou você precisa de pessoas para te informar? E ainda quando pessoas te falam que você agiu de tal maneira, você está tão internalizada dentro do seu interior, com essas emoções tão enraizadas, que você às vezes não admite o que deveria admitir. Realmente, eu não agi da maneira que eu deveria ter agido. Então, essa é um raciocínio perfeito para quando eu começo a pensar. Se a gente soubesse o poder do nosso pensamento, o poder de cada santo pensamento nosso, nós estaríamos, como se diz, nos alimentando melhor para que o nosso pensamento fosse pensamento melhor. Então, quando nós nos alimentamos bem, né, com palavras edificantes, quando nós alimentamos, quando nossos olhos visualizam coisas edificantes, a nossa memória está arquivada de memórias edificantes. E o nosso resultado também vai ser edificante. Mas quando isso está mal alimentado, também nós temos um problema. Porque quando isso quando o nosso QI, o nosso QS, o nosso QI está desequilibrado, quando nós estamos dando mais atenção para o nosso QI ou mais atenção para o nosso QE e não estamos equilibrando isso com o nosso quociente espiritual, que é o QS, nós estamos perdidos. Perdidos dentro de nós mesmos. Eu digo que o nosso mundo interior, ele cria o nosso mundo exterior. Se você parar para refletir, se você for analisar a sua vida, as fases da sua vida, comece a analisar como está o seu interior em cada fase, que você vai observar que cada fase sua revelou esse interior. Por exemplo, eu tive uma época que a minha casa não era muito organizada, por exemplo. Como que era a minha empresa? Desorganizada. Eu tive uma época que eu era muito ansiosa, eu ficava pensando muito no amanhã. Como que eu tinha resultados no hoje? Como que eram os meus resultados? Eu não tinha resultados, porque quem está pensando no amanhã não tem resultados no hoje. Eu posso levantar a minha mão amanhã? Eu não posso levantar a minha mão amanhã. Se eu não posso levantar a minha mão amanhã, o amanhã não existe. O amanhã é fruto da minha imaginação. Então, eu preciso viver do meu hoje. Muitas pessoas estão preocupadas com o amanhã, e elas não estão vivendo o seu hoje. Onde deveria estar concentrando 80% das suas atividades, que seria o correto, 10% no passado, onde você vai ficar somente com as boas memórias, as boas lembranças, e 80% no presente, e os demais 20% no futuro, onde você sim vai projetar, você vai planejar, você vai fazer uma expectativa, porém você vai, o seu nível de resultado, ele tem que estar no presente. É no presente que você tem resultado. É o resultado do presente que fica para o futuro. Não se constrói resultado no futuro, se constrói resultado no presente. Então, voltando para as nossas perguntas, eu quero fazer algumas perguntinhas aqui, e essas perguntas são aquelas que eu disse: não use o porquê. Lembra? Porque você não deve utilizar essa pergunta iniciando porquê para você. Quando você fala porquê, o seu cérebro já está pronto com uma justificativa.
Por exemplo, por que estou feliz na minha vida hoje? Eu já vou procurar logo uma justificativa. Então você vai tirar esse porquê, você vai fazer a seguinte pergunta: eu estou feliz na minha vida hoje? Muitas pessoas, quando a gente faz essa pergunta para elas, o olhar delas, o semblante delas, a fisionomia delas corresponde que eu não estou feliz hoje. Às vezes essa pessoa desce seco, ela engasga, é seco. Essa pergunta: você está feliz hoje? Você é uma pessoa feliz hoje? Você saberia me responder isso? Onde o seu olhar, o seu sorriso, o seu semblante, o seu corpo, ele possa se manifestar com essa alegria? Se essa pergunta te faz pensar, se essa pergunta te faz refletir, você ainda falta autoconhecimento. Eu estou fazendo aquilo que eu realmente quero? Vocês que estão aí, vocês estão fazendo aquilo que você realmente quer? Encontrou o lugar que você deve estar? Se a sua resposta for sim, você está a caminho de autoconhecimento. Lembrando que autoconhecimento ele é uma trajetória que ela só encerra quando você encerra a sua caminhada na história. Então, autoconhecimento é algo para todos os dias. Autoconhecimento não é algo para um curso, não é algo para um workshop, não é algo para uma live. Autoconhecimento é algo para todos os dias. Existem infinitas perguntas de autoconhecimento que você pode fazer todos os dias. Então, eu tomo as minhas decisões pela minha vontade ou pela vontade dos outros? Ou pelos que os outros esperam de mim? Como é essa resposta sua? Será que você toma as suas decisões pela sua vontade? Ou será que você está agradando outras pessoas? Essa é uma pergunta extremamente importante para o autoconhecimento. Agora eu gostaria de trazer... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no nosso horário. Eu gostaria de trazer mais algumas perguntas para reflexão. Que são perguntas que vai revelar o seu interior, são perguntas que talvez você nunca se fez, são perguntas que talvez você nunca pensou que elas fossem importantes e que elas totalmente revelam o seu autoconhecimento. A primeira pergunta: você tem claro qual é o seu objetivo de vida? Claro. Às vezes, quando a gente pergunta para as pessoas qual é o seu objetivo de vida, elas respondem: eu quero ter um carro assim, uma esposa assim, um esposo assim, tantos filhos. Será que isso é o objetivo de vida? Eu te pergunto, você perde o carro, o seu objetivo de vida acabou? Você não tem mais objetivo para viver? Se você perde a esposa, um filho, você não tem mais objetivo de vida? Então essa é uma pergunta muito importante que você possa fazer para autoconhecimento. Qual o seu objetivo de vida? Entenda que o objetivo de vida é algo maior. Entenda que o objetivo de vida é algo que supera quesitos básicos de uma vida. Qual a sua definição de sucesso? O que você define como sucesso hoje? Muitas pessoas, quando você pergunta o que é sucesso, elas levam essa palavra para um resultado profissional ou um resultado pessoal, uma conquista pessoal, e ela não tem um conhecimento adequado do que seria esse sucesso. O que é sucesso para você? Você tem uma definição de sucesso? Você sabe o que significa sucesso? Essa é uma das perguntas maravilhosas para autoconhecimento. Porque se a sua perspectiva de sucesso ela está baseada no seu resultado profissional, o dia que você não tiver mais um resultado profissional, você não é mais uma pessoa que tem sucesso.
E sucesso não é e não está relacionado ao seu resultado profissional. Ou até mesmo a um resultado público, né? O sucesso é a fama, é que muitas pessoas me conheçam. Muitas pessoas, infelizmente, hoje, quando você pergunta para ela sobre sucesso, ela liga a esse relacionamento. O nível de autoconhecimento ele é tão baixo que às vezes ela confunde essa informação. Será que você saberia me dizer quais são as pessoas mais especiais para você? Você tem pessoas especiais? Você saberia listar as pessoas especiais para você? É muito importante que você conheça as pessoas especiais para você e que você liste elas. E que você tenha isso não só interno, mas que você tenha isso na ponta da língua. Porque são essas as respostas que, quando eu te fizer a pergunta, você é feliz? Você vai me responder essa pergunta com face, com olhar, com movimento, com corpo. Você não vai fazer aquela cara, você é feliz? Você para, pensa, engole, né? Então essa é uma pergunta essencial. Quais são os talentos que você precisa desenvolver? Será que você sabe quais são os talentos que você precisa desenvolver? Já listou eles? Você sabe responder o que te estressa? Isso é gerir as emoções. Nós falamos sobre gerir as emoções. Às vezes eu sei identificar. Não, isso me estressa, isso me estressa, isso me estressa. Mas eu estou sabendo canalizar isso para os meus resultados? Ou o estresse está tomando conta do meu resultado? Eu estou permitindo que o estresse tome conta do meu resultado. Porque não adianta apenas eu gerir as minhas emoções se eu não tiver se elas não canalizarem os resultados dos meus objetivos. Não adianta. O que te faz relaxar? Você sabe o que te faz relaxar? Se você sabe o que te faz relaxar, quanto tempo você utiliza isso? Você sabe dizer o que te deixa triste? Olha, eu sei o que me deixa triste. Eu sei o que me deixa tranquilo. Eu sei o que me deixa estressado. Isso é muito importante que você saiba e que você liste. Porque quando você lista isso, você está aprimorando seu autoconhecimento. Isso vai saindo do seu inconsciente para o seu consciente. Lembra que 95% das nossas ações, dos nossos resultados hoje, vem do nosso inconsciente, ou seja, daquilo que a gente ouviu, sentiu e viveu desde os primeiros momentos de vida. Por exemplo, aquela pessoa que desde o ventre materno, a mamãe foi aquela mamãe abandonada pelo esposo, ela já sofreu abandono desde ali do ventre materno, ela viveu uma ansiedade desde o ventre materno. Qual foi a primeira emoção que essa criança ouviu, viveu e sentiu? Ansiedade. Então ela cresce e ela se torna uma pessoa ansiosa. E ela não sabe por que ela é ansiosa. Ela já tentou respostas, ela já perguntou, já se revirou. E ela não sabe por que ela é uma pessoa ansiosa. Ela tenta não ser ansiosa, mas isso está dentro do seu inconsciente. Enquanto ela não trouxer esse inconsciente para fora e compreender os momentos que ela passou, não vai ter resultados. Se a gente soubesse a importância disso, a gente queria saber mais como foi a história da nossa gestação. Você conhece a história da sua gestação? Você já perguntou para sua mãe o que ela sentiu quando você estava no ventre dela? Quais foram as emoções que ela teve? Para você pensar se hoje você tem emoções parecidas? Isso é muito interessante que você possa ter esse diálogo. Se você ainda tem essa oportunidade, se você ainda tem a sua mãe, que você possa estar fazendo, ter essa oportunidade de ter esse diálogo com a sua mãe. O que ela sentiu quando ela estava grávida? Houve algum tipo de tristeza? Houve algum tipo de dificuldade? Ela passou por eventos difíceis ou não? Foi uma gestação feliz, uma gestação tranquila? E também você pode puxar nas memórias do seu passado. Quais são as memórias do seu passado, da sua infância? A sua infância, ela revela que tipo de memória? Uma memória
de ansiedade, uma memória de medo, uma memória de felicidade? Que memória que gera a sua infância? Porque a memória que está na sua infância, ela está ocupando seus resultados hoje. Será que foi uma memória de privação? Será que foi uma memória de escassez? Será que foi uma memória de abundância, por isso hoje eu sou abundante? Quais são as memórias da sua infância? Nossos pensamentos vêm desse arquivo. Às vezes eu me preocupo com as crianças hoje, né? A infância. Nós encontramos crianças que estão totalmente terceirizadas aos telefones celulares, né? E ali se alimentando daquele conteúdo vazio, que infelizmente hoje a nossa comunicação, ela não é uma boa comunicação. Muitos o dia todo em jogos, e toda essa comunicação, ela está formando a mente dessa criança. E essa mente que está sendo formada vai gerar um resultado para ele na vida futura. Qual é a mente que você está formando hoje no seu filho? Você que tem filho. Qual é a memória que você está formando hoje? Isso é programação neurolinguística. A sua fala programa. A sua fala programa o seu cérebro. Você já percebeu que quando você fala assim, nossa, eu tô com vontade de fazer xixi. Aí se você começar, eu tô com vontade de fazer xixi, tô com vontade de fazer xixi, quando você menos esperar, você tá fazendo xixi na roupa se você não correr para um banheiro. Porque isso valida o seu pensamento. O seu corpo, ele age conforme a sua mente produz. Só que existem pessoas que estão invertendo. A sua mente está agindo com aquilo que o seu corpo está comandando. O que está comandando em você? É o seu corpo que te comanda ou é a sua mente que te comanda? O que tem te comandado? Você que deve comandar a sua mente, não é a sua mente que comanda o seu corpo. Então, quando você dá uma nova programação para a sua mente, qualquer hábito, em 21 dias, ele é adquirido. Então, você consegue adquirir qualquer hábito novo dentro de 21 dias, fazendo uma programação linguística. O que é essa programação linguística? É uma fala. Eu gosto muito de falar, sei que tem pessoas cristãs aqui na live. O que é uma programação neurolinguística? É uma profecia. É utilizar a palavra, o dom da palavra. Qual é a programação neurolinguística que você recebeu até aqui? Profecias maravilhosas? De bem-aventuranças? Ou será que você precisa se reencontrar na sua identidade, Cristo que te formou? Porque, infelizmente, se você for se pautar na identidade que foi formada durante a sua infância, não é o suficiente. Às vezes nós precisamos nos pautar na identidade de Cristo. Porque a identidade paterna e materna nossa, às vezes, não refletiu Cristo. E nós não sabemos quem somos. Nós estamos perdidos dentro de nós mesmos. Se você não tem uma clara convicção de quem você é em Deus, você não tem uma clara convicção de si mesmo. Porque você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Então essa é, para mim, a maior chave do autoconhecimento, né? Da formação da identidade. Porque quem tem autoconhecimento tem identidade. Quem tem identidade sabe quem ele é. Sabe de onde ele veio e sabe para onde ele vai. Sabe o que ele tem que fazer. Então, quando nós sabemos exatamente aquilo que nós temos que fazer, quando nós sabemos exatamente de onde nós viemos, quando nós compreendemos que nós somos obra da criação, que nós somos obra da criação divina, então nós entendemos para onde nós vamos. Nós sabemos quem nós somos aqui e nós nos posicionamos. Porque autoconhecimento te posiciona. Quando você tem autoconhecimento, você deixa de estar perdido e começa a se posicionar. Autoconhecimento te posiciona dentro do seu lar, autoconhecimento te posiciona dentro da sua empresa, autoconhecimento te posiciona no seu casamento, autoconhecimento te posiciona com seus filhos. O autoconhecimento, ele te posiciona.
Então, quando você tem um claro conhecimento de quem você é em Deus, é mais fácil de você desenvolver o autoconhecimento. Continuando as perguntas, né? Você sabe o que te deixa apavorado? Você sabe o que te deixa motivado? Como você gostaria que os outros te vissem? Será que você sabe? Como você gostaria que os outros te vissem? Será que você sabe que tipo de pessoa você gostaria de ser? Quais são 3 pontos positivos da sua infância? Você sabe listar 3 pontos positivos da sua infância? Saberia listar 3 pontos negativos da sua infância? Saberia listar, além desses 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, saberia listar como eles alteraram o seu modo de viver, como eles influenciaram na sua vida? Como os 3 pontos positivos da sua infância te influenciam hoje positivamente? Como os 3 pontos negativos da sua infância te posicionam e te influenciam hoje negativamente? Você saberia listar esses 3 pontos? Qual foi o melhor período da sua vida? É importante que você saiba. Olha, o melhor período da minha vida foi... E você tem uma listagem de qual foi o melhor período da sua vida. O que mais gostou nesse período? O que você mais gostou nesse melhor período da sua vida? E qual foi o pior? E o que você não gostou nele? Você sabe listar? Isso é autoconhecimento. Quais são as 5 qualidades mais preciosas que você tem? Existem pessoas que, quando eu vou fazer o atendimento e você pergunta quais são as suas qualidades, ela sabe falar o que os outros dizem sobre ela, mas ela mesma não sabe validar quais são as suas qualidades. Ela está projetada nas qualidades que os outros revelam dela, mas ela mesma não sabe quais são as suas qualidades. Muitas pessoas acabam dizendo que não tem qualidades. Será mesmo que não tem qualidades? Você está colocando as suas qualidades em prática hoje? Porque muitas pessoas sabem muito bem quais são as suas qualidades, mas elas não as usam. Elas não as colocam em prática. Você sabe quais são as suas qualidades hoje? Você as coloca em prática? Isso é autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você se posiciona. E quando você se posiciona, você está colocando aquilo que você precisa colocar em prática. Quais são os seus maiores defeitos? Será que você conhece os seus maiores defeitos? Será que você já sabe aquilo que você precisa mudar hoje? Ou os seus defeitos são aqueles que os outros falam, mas você ainda não reconheceu? Você ainda não aceitou que são defeitos? Bom, se eu não tenho defeitos, eu não preciso mudar. Se eu não preciso mudar, eu vou continuar tendo a mesma vida que eu estou vivendo agora. Porque quando eu acredito que posso melhorar, eu começo a ter mudanças. Então, quando eu acredito que posso melhorar, eu começo a ter mudanças. Os problemas causados afetam mais você ou os outros? Quando existe um problema, você se sente mais afetado ou isso afeta mais os outros? Como funciona isso para você? O que você mudaria na sua vida para que você superasse esses defeitos que a gente falou aqui anteriormente? O que você faria? Você já sabe o que você faria para superar esses defeitos que você disse que tem? Já parou para pensar que você tem defeitos? Listou quais são eles? Listou o que você poderia fazer para melhorar esses defeitos?
Você poderia pegar duas pessoas que você admira e dessas duas pessoas que você admira, você vai analisar, você possui as características que essa pessoa possui? Quais seriam as duas situações potenciais que mais te amedrontam? Você já sabe o que é que te provoca o medo? O medo é o principal paralisador do seu processo. Você conhece aquilo que te provoca medo? Você já sabe o que te provoca medo? Nós temos, aqui eu estou em algumas das muitas perguntas do autoconhecimento. Hoje o objetivo dessa live era mesmo que chegasse-se a uma consciência de que é necessário se fazer perguntas. É necessário se conhecer melhor. Nosso tempo já está encerrando, nossa live já está chegando ao fim, né? Eu espero que aqueles que tiveram aqui desde o início ou que pegou qualquer parte, né, desse processo e que essas perguntas elas possam ter te gerado algum impacto na sua vida, né, e que você possa analisar. Eu creio que essa live vai ficar gravada e que eu vou estar disponibilizando ela por um tempo, tá? E amanhã a gente tem mais. Amanhã a gente tem mais às 21 horas e nosso tema de amanhã é um pouquinho mais profundo que o tema de hoje e você não pode perder. Vem para a live, traz um amigo, traz a família e participe conosco. Vamos nos conhecer melhor? Vamos trazer esse autoconhecimento, vamos compartilhar essa live, né, Rayane? Vamos compartilhar essa live com mais alguém e trazer mais pessoas para que essa reflexão ela possa continuar e que ela possa ter resultados na sua vida. Que você possa ir refletindo essas perguntas e que você tenha a oportunidade de parar e listar esses conhecimentos adquiridos hoje, porque conhecimento, se não colocado em prática, ele não tem valor. Então, é preciso ser colocado em prática. Então, nós vamos encerrar. Se quiser deixar aí um comentário, se alguém quiser deixar qualquer pergunta no direct, tá? Eu posso estar respondendo, ou alguma pergunta aqui na live, depois eu observo todos os comentários, eu posso estar respondendo também as perguntas que surgirem na live, tá? Eu posso estar auxiliando nessa questão em particular. E até mais, né? Fiquem todos com Deus e até amanhã às 21 horas.